Bom, boa noite a todos. Sandra falou várias coisas, mas duas delas eu guardei aqui. Uma delas é de buscar conhecimento. E eu queria fazer um pedido a todo mundo. A gente conseguiu finalizar o nosso quartinho aqui, né? E a gente está recebendo doações de livros. A gente vai montar uma biblioteca, né? Aqui. Livros espíritas, livros de Umbanda, né? Todos os livros aí, obras edificantes de forma geral. Então, todos que puderem doar para casa, né? Algum livro que está lá, que já tenha lido, né? Que está lá na estante encostada, vai ser muito bem-vindo para a gente poder, vai cadastrar ali no tablet, o Marcelo vai ficar responsável por toda vez que alguém for retirar um livro, ele vai anotar, vai estar o nome, telefone de todo mundo, vai ter um cadastrozinho ali, mas eu peço essa doação para todo mundo, para que todo mundo possa buscar um pouco de conhecimento, tá? Segundo ponto que ela falou, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, ela falou sobre não esperar dos espíritos que eles façam tudo por nós. Isso é uma das partes mais importantes aqui da conversa de hoje. Vou falar sobre um tema que às vezes é tabu, às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar, vergonha de ler, vergonha de procurar sobre. E o que acontece é que quanto mais a gente souber sobre esse assunto, quanto mais a gente pesquisar, quanto mais preparado a gente tiver, mais apto a gente vai estar, né? Para a gente se proteger, para a gente conseguir saber como essa obsessão funciona, como os obsessores eles trabalham. Quanto mais a gente tiver esse conhecimento, mais forte a gente vai estar, né? Para poder se proteger contra isso. Então, obsessão, a causa, o efeito e a libertação. Quem nunca teve pensamentos, né, que às vezes nem são tão compatíveis com o que a gente é? Quem não teve pensamento intrusivo, né, de fazer um negócio, de agir de alguma forma que às vezes nem está compatível com o que a gente de fato é, né? Aí a gente começa a pensar que sempre são obsessores, sempre são espíritos, né, sofredores que podem estar colocando as coisas na nossa cabeça. Na grande maioria das vezes pode ser verdade, mas nem sempre isso é verdade, né? Quer ficar aqui com o papai? Quer ficar aqui com o papai? E nem sempre isso vai ser verdade. Às vezes a gente vai sim, né? Pode ficar. Às vezes a gente vai estar sofrendo uma obsessão, mas às vezes a gente vai estar, né, apenas o nosso pensamento intrusivo, a nossa vontade, um mal que já está dentro de nós. Então, obsessão nada mais, nada menos que é a ação persistente que um espírito mau existe sobre o indivíduo. Entenda que ali ele falou espírito, não falou que é encarnado ou desencarnado. Então é importante que existe essa obsessão do espírito encarnado para o encarnado, existe do desencarnado para o encarnado, né? Normalmente o espírito desencarnado ele é influenciado por uma outra pessoa ou pela própria sintonia, a gente vai falar disso também. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, né? Então, nada começa já no estágio final. Tudo é plantado e cresce tanto bem quanto mal, né? Ele acaba crescendo e se a gente não prestar atenção, se a gente não se munir de leituras edificantes, de ações caridosas, de bondade, de estar perto de pessoas boas, isso acaba crescendo e isso acaba ficando, né, uma perturbação completa do nosso organismo, chegando até a fase de subjugação, que a gente vai falar ali na frente também. E aí no livro dos médiuns ou no livro dos espíritos, eu não me atentei a gravar aqui qual que era o número da questão, foi perguntado por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal. Já falaram aqui várias vezes sobre a gente ter nascido simples e ignorante, mas eu vou ler a frase completa. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. E aqui eu quis destacar livre-arbítrio e vontade, que no fim é a mesma coisa. Eu consultei muito tempo com o Preto Velho, mais de ano, e ele falava duas coisas para mim. Primeiro, é a moeda mais cara que a gente tem, que é o tempo, né? Deus deu essa moeda pra gente e todo lugar que você coloca tempo, querendo ou não querendo, você está dando a atenção maior da sua vida para aquilo. Ah, eu estou gastando muito tempo no trabalho. Querendo ou não, a maior moeda de troca sua está indo para o seu trabalho. Então quer dizer que aquilo é muito importante para você. Você está dando para sua família, quer dizer que você está botando toda moeda que você tem, o que é mais caro na sua vida para aquilo. Isso foi uma coisa que Deus nos deu. E a segunda coisa foi o livre-arbítrio, né? Ele combinou o jogo com a gente. Olha, vai lá, reencarna. Mas, cara,
Você te criei simples e ignorante, daqui para frente você toma a decisão de qual caminho você vai seguir. E ele falava muito disso quando a gente acaba tendo sentimentos de querer ajudar as pessoas, de querer melhorar a vida da outra, achando que vai melhorar de certa forma, e aí a gente acaba quebrando o livre-arbítrio da outra pessoa. Na ânsia de ajudar, na ânsia de querer resolver, você acaba não permitindo que essa pessoa tenha esse livre-arbítrio, que é o que ela precisa. Ela querer a mudança, né? O livre-arbítrio ele serve para o bem e para o mal. Você pode usar ele para fazer o bem e para fazer o mal. Então, a gente não pode negociar o tempo que a gente tem e a gente tem que usar, né? Assim como os mandamentos de Cristo, o livre-arbítrio que foi nos dado, né? Outra pergunta que eu também não anotei o número: podem os espíritos conhecer nossos secretos pensamentos, os mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamento lhes podem dissimular. Aí fica você achando que só porque você não fala o que você pensa, você não está praticando mal e não está vibrando negativamente. Não precisa falar. Magnetismo é algo que é invisível, né? Invisível pelo menos para nós ou para alguns de nós. Tem pessoas que têm essa facilidade, tem clara evidência e consegue sentir uma energia mais densa, né? Mas é importante dizer que não adianta você ter inveja, vingança, querer que um amiguinho vai mal no trabalho, né? Querer a esposa do vizinho, né? Qualquer sentimento como esse que você vibra, que você coloca em intenção, né? Acaba que você não consegue esconder isso dos obsessores, né? Não dá para você achar que só pelo fato de você não botar para fora, né, aquilo não vai fazer mal para ninguém. O Divaldo tem até uma passagem lá que ele fala da mulher que vai na casa dele, tem uma planta maravilhosa lá, e ele fala, né, ela fala com ele, fala assim: Divaldo, você sabe, né, eu sou uma seca pimenteira, eu olho para aquilo e eu tenho, não é uma inveja ruim, né, não tem inveja boa, mas eu coloco um magnetismo, tudo é energia, naquela planta e ela morre, né? Então a gente tem que vigiar o pensamento, não é às vezes o falar, né? A gente tem que se preocupar com isso. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, né? O próximo slide vai falar dessas etapas, né? E o que a gente tem que se preocupar? Que às vezes não somos nós que estamos dirigindo o nosso corpo, nossas ações, nosso andar, nosso caminhar, né? A nossa fala, a nossa gritaria que a gente faz com a outra pessoa. Às vezes são os espíritos que estão fazendo isso para a gente. O que é que a gente tem que fazer? Tem 3 itens aqui que são importantes, que falam muito sobre formas, né? Não tem uma fórmula mágica, mas formas que a gente faz com que esses espíritos não tomem conta da nossa vida. Porque quanto mais distante tiver o estágio da obsessão, mais difícil é a cura, como qualquer outra coisa. Você começa a passar mal, você começa a ter uma dorzinha na barriga, se você não trata, isso pode evoluir para uma doença mais grosseira, né, mais densa. Então, um câncer, alguma coisa. Então, nada, e isso também é importante, né? Tem gente que tem a certeza que, cara, do nada, um obsessor começou a tomar conta da vida dela. A porta que se abriu há anos atrás, que ele começou a entrar, e agora que sim, ele toma conta de você porque você não fez o que deveria ser feito, né? Não andou com a sua vida para o bem, né? Para poder hoje estar protegida e eles não dirigirem a sua vida. Eu não trouxe esse slide para falar sobre diretamente os níveis de obsessão. O que é importante? Na obsessão simples, é apenas quando você chega no ambiente, você fica irritado com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, você grita, é algo muito sutil e que nem é diário. Às vezes acontece, às vezes não acontece, determinados locais fica mais irritado, né? Mas não é um negócio constante. A complexa, você já começa a achar que você está sendo perseguido, começa a dar mal-estar quando você chega em lugares, né? Você já começa a ter um sentimento mais aflorado, né, daquilo. Fascinação é quando ele começa a implantar, né, no seu pensamento ilusões, né? Você começa a ver que o amigo do seu trabalho lá está passando na sua frente, está puxando seu tapete, sendo que isso não está acontecendo, né? Que a sua esposa está dando mole para o outro, né? E isso não está acontecendo. Por quê? Porque os obsessores já estão ali colocando, né, implantando
né, essas ilusões para que a gente caia. É apenas um truque a mais, né, desses obsessores. E aqui, a subjugação já virou um fantoche, né? Aqui você já faz e já age conforme o espírito quer. Qual que é a coisa boa e a coisa ruim? Não dá para pular direto para esse aqui não. Até dá, mas é raro. O que acontece é a escadinha mesmo. A gente vai no simples, na fascinação, na subjugação. A gente tem que conseguir identificar essa obsessão muito lá no começo, porque senão o remédio que você vai ter que tomar vai ser muito mais pesado. Então, para chegar a estágios aqui, normalmente um espírito que comete um suicídio, ele já está subjugado, ele já não está agindo por vontade própria, ele já não está pegando a arma, ou pegando o que ele precisa e fazendo aquela ação. O obsessor que já tomou conta, quem já viu a Oficina do Diabo, do Brasil Paralelo, que é um filme bem legal e bem recente, lançado esse ano, se eu não me engano, ele fala muito sobre essa parte, onde o espírito já consegue tá controlando, né, o outro espírito, onde ele já consegue agir, o espírito já age de acordo com o que o obsessor quer, né? Então a gente tem que ter cuidado com todos os estágios para a gente não chegar no estágio de ser um fantoche, né, de um sofredor, de um espírito que está lá no umbral. Tudo é sintonia. Nós sintonizamos na estação que reflete nossos pensamentos, emoções e vibrações internas. Os espíritos das trevas não conseguem nos influenciar diretamente se não houver algo que nos ressoe com eles. Isso daqui eu vou falar a mesma frase de umas 3 formas diferentes. O que é mais importante? Essa sintonia é igual a sintonia de rádio mesmo, onde a gente acaba conseguindo escutar só quando a gente sintoniza. O obsessor, ele está lá no umbral, né? E quando você começa a ter sentimentos do mal, e ele não começa com o sentimento que você, acordei querendo tirar a vida de alguém. Não começa assim, começa você querendo atrapalhar o caminhar de alguém no trabalho, numa casa espírita, na sua casa, né? Com um ente querido, com um primo. Você começa a fazer atos pequenos, mas que eles são constantes, isso acaba atrapalhando. Então isso faz com que o espírito que nem está querendo te obsediar, está lá embaixo no umbral quieto, a hora que você sintoniza na estação dele, ele, opa, meu momento chegou. E ele vem para te obsediar nesse momento que você faz a sintonia. Mas o que é muito importante? Não tem como ele te obsediar se o terreno do seu corpo e da sua alma não tiver fértil para o mal. Não vem achando que, não, eu sou um santo, e veio lá um obsessor e conseguiu, né, me obsediar. Não. Tem algo em você que ressoa neles. Tem algo em você que é igual a eles, né? Tem algo em você que tem um terreno propício para essa semente germinar. Não tem como. Quem fala que não, eu faço tudo certo, cara, minha vida é só bondade, só caridade, só rezo, oração, e eu ainda, o obsessor ainda vem encher meu saco. Tem algo em você que, sem dúvida, está em sintonia com esse irmão e ele consegue seguir o caminho da obsessão com você, né? Culpa, tristeza, medo e orgulho e raiva são emoções que, quando usadas para fins naturais, podem ser terapêuticos e libertadores. Já os estados emocionais de remorso, revolta, ansiedade, arrogância e mágoa, né? Trouxe alguns destacados, decorrentes da ausência da habilidade de gerir essas emoções, porque quem achar que não vai ter algum desses sentimentos aí não entendeu nada, as provas vão vir, né? O remorso vai vir no momento que você deixou de fazer algo por alguém, né? E essa pessoa talvez não esteja mais aqui, revolta por algo no seu serviço, revolta por um ente querido que partiu, ansiedade de algo que está para acontecer. Então, todos vamos passar por isso. O ponto é como a gente consegue gerir essas emoções quando elas chegam, né? Porque elas vão acontecer, é inevitável, né, que elas cheguem. Gerir as emoções de forma luminosa. São sentimentos tóxicos e nocivos à saúde e à proteção psíquica e energética. Então tudo faz mal. É como você não vai ser obsediado por ter um sentimento desse. Você vai ser obsediado porque você não conseguiu entender o que é necessário para parar de ter esse sentimento. É a constância de um sentimento como esse que faz o obsessor ficar ao seu lado te obsediando. E por que, né, que essa obsessão acontece?
Já foi falado aqui várias vezes que nós somos espíritos imortais, né? Então, quem está aqui, acredito que acredita em reencarnação. Então, a gente já reencarnou várias vezes. E aí você acaba olhando para essa encarnação e focando nessa encarnação para achar o motivo pelo qual tem um espírito te obsediando, né? E às vezes a resposta não está nessa encarnação. Às vezes você fica aqui, não, nessa encarnação eu fiz tudo certinho, sempre fui honesto com as minhas coisas, sou um bom pai, sou uma boa mulher, faço tudo certinho. Não tem motivo para eu ser obsediado. Mas tem, não tem nessa vida. O véu do esquecimento veio, né, nessa encarnação para a gente, para realmente a gente não ter que olhar para o passado. Todo mundo acha que seria fantástico, né? Deixa eu ver o que eu errei para nessa encarnação melhorar. Se você precisa disso para melhorar, tá tudo errado, né? Se você sabe que você, nossa, eu estava lá na Inquisição queimando os outros, né? Então, se eu tivesse sido um cara desse, nessa eu quero ser melhor. Você não precisa disso. Você pode ser melhor independente de você ter sido alguém que lá na Inquisição queimou os outros, né? Então, é importante a gente entender que existiram outras vidas, mas não focar nelas. Não ficar tentando achar o motivo do obsessor. O que você tem que fazer é se proteger, né? Tentar fazer a fórmula da tríade necessária, que eu vou falar ali na frente, para se proteger, né, desses obsessores, porque inevitavelmente a gente acha, por exemplo, que um espírito que um familiar, cara, um filho que, você fez tudo pelo filho e ele acabou indo por um caminho do mal. Você não sabe se você foi o algoz dele na outra encarnação e ele veio agora para você equilibrar essa balança. Então a gente tem que se preocupar com isso, mas sem dar todo o foco, né? Apenas não tentando explicar nessa encarnação tudo o que está acontecendo. E aqui a segunda versão da frase lá, que fala a mesma coisa. Não tem como, né? Ela acontece porque o terreno aqui está fértil, né? Não dá para você jogar uma semente num chão seco e não úmido e ela se tornar uma árvore frondosa, né? Então a gente precisa entender que algo em você, ainda que a maior porcentagem sua seja bondade, tem algo mal em você para essa obsessão estar acontecendo. A gente não sabe o que, às vezes normalmente é isso que acontece, a gente não sabe o que em nós que é mal, mas às vezes é um sentimento, às vezes é uma postura, às vezes é algo que você, no próximo slide também tem aquela parte do você não fazer nada, né? Basta para estar fazendo mal. Então, isso daqui é para a gente parar de achar que a gente é coitadinho, né? Falando de forma muito, muito clara, não ache que está tudo certo se você tiver um obsessor ao seu lado. Tem algo em você que ainda ressoa, ainda dá eco nele. E a gente precisa ficar atento nesses aspectos. Davi? Opa, pois não. Um detalhe, só o fato da gente ter reencarnado já é um motivo que a gente precisa melhorar em alguma coisa. A gente não sabe, muitas das vezes procura os irmãos na casa de oração, tentando nos orientar o que está errado na gente, o que a gente precisa fazer para a gente modificar, para que não tenhamos obsessores e que a gente consiga fazer a melhoria da gente estar doente, da gente procurar se cuidar e se tratar de uma forma espiritual. Perfeito, nota 10, obrigado. E aqui já foi falado aqui também várias vezes, basta não fazer nada para você estar fazendo mal. Se você não está fazendo nada, se você não está movendo, não está fazendo caridade, você está só lá na sua casa, tudo bem, tudo tranquilo, estou seguindo a minha vida, já basta para você ser obsediado, que você não está movendo, né, conforme Cristo nos disse para fazer. Fazendo bem, fazendo a caridade. Caridade não é dinheiro só não. Caridade também é você ceder o que é mais importante para você na sua vida, que é o tempo para essa pessoa. Tempo é a moeda mais importante. E se você doa para alguém que está necessitado, para alguém que precisa, você já está fazendo bem. Você não está parado, né? A gente vai falar bastante sobre parado também. Eu trouxe alguns tipos de obsediado, ou seja, a pessoa que está sofrendo obsessão. Esse daqui é o que deixa a porta escancarada, né? Esse daqui não tem nenhum obsessor, não tem nenhum algoz, ele não foi algoz na vida de ninguém no passado, né? Teoricamente está tudo, ele está aqui só no processo evolutivo dele. E ele insiste em reclamar de tudo.
reclama quando acorda, reclama que está cansado, que a comida não está boa, que o trabalho que ele não está ganhando tanto que ele deveria ganhar, né? Essa pessoa, ela está só escancarando mais a porta. Em algum momento que essa porta estiver aberta, o obsessor vai estar lá, pronto. Alguns obsessores, eles vêm por essa sintonia. Alguns já estão mal intencionados, eles são realmente, eles têm a intenção do mal dentro do coração. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está tranquilo, mas a gente passa a reclamar de tudo na nossa vida. Então acorda de manhã, agradece, né? Passa a ser grato por tudo que acontece na sua vida. Estamos aqui, ó, com saúde, né? Podendo vir numa casa de caridade, buscar ajuda, né? Se a gente está aqui, todos nós, até a Sandra, está aqui também, buscando evoluir, buscando ajuda, né? Então, é importante que esse obsediado, ele pare de chamar a atenção do espírito que às vezes nem quer obsediar ele, né? Ele está só chamando a atenção de alguém que está quietinho lá. Esse daqui, ele consegue fazer tudo necessário para estar blindado. Ele reza, ele faz caridade, ele pratica o bem, ele faz tudo. Mas ele esquece que o espírito que está intencionado a fazer o mal com ele, né? O espírito que tem alguma dívida com ele, né? Ele vai acabar, num momento ou no outro, perdendo a paciência, uma vez que ele não tem nada nessa pessoa que está ressoando, que está dando eco, ele começa a atacar quem está próximo. É seu filho, é seu marido, é seu pai, é sua mãe. Então é por isso que quando a gente ajoelhar para rezar à noite, a gente tem que botar uma lista extensa para rezar. Tem que pedir para um monte de gente, né? Porque senão a gente fica pedindo só para a gente e esquece que do lado tem um monte de pessoa que, se o obsessor consegue atingir essa pessoa, ele está diretamente atingindo a gente, né? Então, é uma artimanha que eles acabam utilizando para chegar até a gente. E é nesse momento, quando você está bem, eles não vão estar perto. Mas no momento que você der uma caída, no momento que uma doença te pegar, no momento que um ente querido, ele vier desencarnar, é nesse momento de fragilidade que ele vai te pegar. E se o que é necessário para você adoecer passa por ele atrapalhar a jornada e a caminhada de alguém próximo a você, ele vai fazer, né? Ele vai nessa pessoa para poder atrapalhar a caminhada. A gente vê vários casos desses. Esse daqui tem a certeza absoluta que ele tem o corpo fechado, né? Ele acha que nada pega nele. Ele é capaz de abrir a porta do umbral e falar, pode vir quem quiser, né? Pode vir quem quiser que nada pega em mim não. Só que acontece muito com o médium, que está no começo do desenvolvimento mediúnico. Começa a descobrir as entidades, eu sou filho dos Oxóssi, não sei o quê, eu tenho um preto velho assim, assim, assado, e acha que, agora não tem obsessor que me pegue, né? E acaba caindo no que a gente vê corriqueiramente, que é vaidade, orgulho, ego, isso que derruba a gente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado a achar que a gente está 100% blindado de alguma coisa. Ninguém está 100% blindado. Ninguém está, né, imune à obsessão. A gente consegue afastar eles. A gente consegue ser não interessante, né, para eles. Mas a gente não consegue ficar blindado. Em algum momento, eles vão estar espreitando sempre. Eles podem se afastar, mas espreitando eles vão estar, esperando o momento certo, né? Então a gente precisa estar atento e não bater no peito achando que nenhum espírito obsessor vai encostar na gente. Que quanto mais você fala isso, mais ego e vaidade tomam conta do seu peito e mais... Aí você vira, na verdade, uma presa fácil no meio. Às vezes você realmente está fazendo tudo que você deveria fazer, mas esse ego e a vaidade fazem você cair, né? Isso daqui é um caso da Sandra, de todo sacerdote, todo padre, toda pessoa que está na frente de uma casa de caridade, né? Esse daqui é o alvo... Boa noite. Esse daqui é o alvo das sombras. É muito mais complexo obsediar um espírito desse, mas se eles conseguem, eles derrubam uma casa inteira, né? Então, esses espíritos aqui, normalmente não são eguns e quiumbas normais que vêm obsediar esses espíritos. Normalmente são magos, né? Eu li um livro que chama Magos Negros, é um livro fantástico que fala sobre isso, que são magos que foram iniciados lá nos tempos cristalinos, né?
E eles foram moldados para o bem. Às vezes aprenderam a magia pura. Ué, Davi, mas por que eles viraram magos negros? No momento da caminhada deles, eles acabaram pegando a tangente do mal, né? E eles são espíritos altamente capazes. Não é aquele espírito que vocês acham lá embaixo fica tudo vagando, né? Batendo cabeça lá, não. Eles são inteligentíssimos, poderosíssimos. Conhecem, né, da magia mais pura possível. E esses espíritos que vão atrás dos sacerdotes, dos pais de santos, das mães de santos. Então, para esses espíritos aqui que a gente tem que rezar. Se a gente está vindo nessa casa de caridade, é para a Sandra, possível que a gente tem que rezar, né? São para eles e para casa Cojan. Sei que ela nem pede oração para ela, mas para casa, né? Porque quando começa uma obsessão num espírito como esse, cara, imagina uma casa dessa fechada, porque a Sandra, né, um mago negro desse veio. Então a gente tem que estar sempre firme no pensamento, sempre pedindo, colocando em oração, como eu falei, aumentando a lista quando você está lá ajoelhado à noite para rezar. Se você reza, se demora 1 minuto para rezar, começa a rezar 5, estende a lista. Bota mais uns 20 nomes, pelo menos, ali na lista. Mas fala de verdade, né? Não é falar o nome para falar, não. É rezar querendo que aquele espírito ele realmente evolua. Esse aqui tem uma historinha legal. Durante 12 anos, um fazendeiro viu o gado dele, né, perecer, né, no campo. Vaca não dava leite, bezerro morria, carneiro morria. E ele começou, né, já tendo a certeza que tem algo espiritual acontecendo, ele pediu para rezar várias missas, né, lá para a fazenda dele. E nada resolveu. Quando isso não resolveu, ele já foi para o exorcismo. Chamou pessoas, padres, para fazer o exorcismo lá na fazenda, né? E também nada aconteceu. E já cansado, né, de ver a morte, né, dos animais, ele acabou indo consultar os espíritos. E a resposta dos espíritos foi: a mortalidade do gado se dá pelo curral, que está infectado e ele não limpa porque vai gastar dinheiro. O que significa isso? A gente começa a botar a culpa em tudo que é espírito. E a gente esquece que às vezes é a gente que está cometendo problema. A gente tem a certeza que é um obsessor. A gente tem a certeza que é um espírito ruim que está atrapalhando a nossa jornada. Eu lembro de um caso, eu estava lá em casa tomando um vinho, botei a taça, estava eu e a Renata, lembro direitinho. Aí eu botei, já estava frequentando aqui o Cojan, eu botei a taça assim, nós conversando, a taça andou, aquaplanou assim, em cima, estava com água debaixo, né? A aquaplanou. Você começa a falar, tá cheio de espírito aqui dentro dessa cozinha. Mas é só um negócio que a água planou, gente. É só a taça que andou pro lado. Nem sempre a Rio tá lá fazendo arte, não. Nem sempre ela tá correndo lá em casa, não. Então, é só um fenômeno físico. Mas a gente acaba, para tudo que acontece, trupicou, bateu o dedinho no coisa. Sai pra lá, né? Acha que tem alguma coisa. Não, você só tropeçou. Não tem nada. Então a gente tem que tomar cuidado para não passar a culpar, né, os espíritos e acabar negligenciando o que a gente está fazendo com a nossa vida. É muito comum, né, consulentes que vêm aqui nessa casa que tem a certeza absoluta que está com algo do lado. Algumas vezes isso é verdade, tem alguma coisa ali, mas várias vezes não é verdade não. Várias vezes é ele alimentando algo que nem existe, né? Então a gente tem que parar de procurar o problema, de puxar o problema pra gente. Encara que você não está fazendo o que precisa ser feito na sua vida, né? É você que tem que bater no peito e saber que você não está fazendo. Estou falando, gente, que não é para vir, que não é para consultar, que não é nada disso. Estou dizendo que não adianta você vir para cá para tomar um passe, para fazer algo, se de fato você não transformar o que você é, né? Você só vai ganhar um respiro. Você vai ganhar um pouco de prazo para resolver as coisas. Então, tomar cuidado com isso. Davi, opa! Vou pegar outro gancho aí. Bom que eu tomo água. Quando a gente comenta fazer o evangelho lá, faz toda a faz e
eu vou puxar para um lado assim, mais prático. Aí várias pessoas gostam de beber, de fumar, gostam de usar droga, na casa se fala muito palavrão, quer dizer, não existe uma forma, a pessoa não entende, de tentar se proteger, ou melhor, se auto-proteger com relação a isso. Você vai na casa do pessoal, está todo mundo xingando o outro, falando aquilo, falando mal, isso tudo é como se fosse você atraísse um raio para você. A bebida, depois que a pessoa bebe bastante, já fica tonta, está ali um ponto, uma janela aberta para que os obsessores cheguem. E tome a forma do seu corpo justamente para te fazer mal. Então é isso que eu queria falar. A droga, quando ele fala assim, eu estou voando, é exatamente uma janela que se abre para que os espíritos maus possam chegar. Vou usar esse gancho seu, Silvio. A gente acha que droga é só aquela que a gente conhece como droga. Cocaína, maconha, etc, etc, etc. Tem muita droga invisível aí. Pornografia. Pornografia é algo que é silencioso. Tá lá na sua casa. Você tá lá naquele grupozinho do WhatsApp que manda fotinha tal, videozinho tal. Não dá pra você querer ter isso e não ter um obsessor do lado. Não tem como. Você tem que andar com todos os aspectos do seu lado, né? Para que esse obsessor fique distante de você. Os lugares que você frequenta. Tem problema? Vou lá no boteco uma vez. É muito falado pelos pretos velhos, pelas pretas velhas, pelo irmão Oro, cara, de bebida, né? Cara, é só portinha de entrada, né? Às vezes você vai no local, né? Que, cara, o vício já tomou conta daquele local, né? Então você tem que tomar cuidado, porque se existe vício, ainda que você chegue sem nenhum obsessor, você vai sair de lá com um, ou mais de um. Mesmo que você chegue limpo lá, você vai sair com alguém do lado. Falam muito de bares que não pega sol, bares escuros no segundo andar ali, como, né, a presença desses espíritos. Motel, tem que falar essas coisas, é muito falado nos livros. Né? É o lugar que os espíritos já sabem que vão ter um comportamento que não é adequado. Não que está errado ir no motel, gente. Estou dizendo que normalmente é lá que acontecem algumas coisas, né, que não são dentro da lei. Né? E aí tem não sei se foi o Divaldo, não me lembro quem, a fila de espíritos que tem no motel esperando a próximo casal entrar para o quarto. Né? Então a gente tem que tomar cuidado dos locais que a gente frequenta. E a nossa casa, como o Silvio falou, cara, basta começar a gritaria. A casa é um templo. A casa é um templo. Se a gente não fizer dela, né, toda a proteção, a chance dos obsessores entrarem lá é muito grande. Falando da bebida, não quer dizer que a pessoa não possa beber, não. Não pode se perder nessa bebida. Você está lá numa festinha, você toma lá seu chopinho, você toma lá uma cerveja, um copo de vinho, é tudo normal, cara. É natural. Somos pecadores, isso vai acontecer. Não pode você se perder e aí a porta de entrada fica aberta. Perfeito. Bom, mas qual que é a fórmula para não ser obsediado? Tem uma fórmula mágica, obviamente, mas tem algo que é muito falado, que usado em conjunto, né, te deixa muito blindado, ou pelo menos você não é interessante para o espírito obsessor. Gratidão. E aqui a gratidão, não com o intuito de você ser grato pelo que você tem e está dando certo, isso é fácil. Fácil é agradecer quando você tem um bom emprego, fácil é agradecer quando você está com saúde, né? Fácil é agradecer quando tudo está dando certo na sua vida. Difícil é a aceitação. Difícil é quando dá errado. Difícil é quando você não consegue o que você quer ou acontece algo no seu caminhar que você não estava planejando, algo drástico, algo sério, e você não consegue nesse momento aceitar, ser grato, né? Então é importante que todos os dias a gente agradeça. É importante que mesmo em situações adversas, mesmo quando tem espíritos encarnados querendo atrapalhar a nossa caminhada, que a nossa vontade é de dar uma coça naquela pessoa, é nesse momento que a gente tem, né, que, cara, aceitar, entender, pensar assim, em outra vida, o que a gente pode ter feito, pedir perdão. Tem um caso legal,
O pai de uma amiga nossa estava com um problema, estava com vício. E eu pedi, irmão Ório, para rezar uma água para ele. E aí, rezou e tal, e falou, olha, leva, toma essa água 3 vezes lá, né? E fala com ele para acender 21 velas num cruzeiro, numa igreja, 21 dias direto. E quando acender a vela, pede perdão, porque quem está obsediando é o seu genitor, seu pai, que já desencarnou. Ele falou, eu faço tudo, toma água, acendo vela, mas perdão não peço não. Aí você pensa bem, te deram uma receita para esse obsessor sair. Inclusive, o mestre Ório falou que esse obsessor se mostrou. Normalmente, quando isso acontece, é que o obsessor já está cansado também de obsediar, já está querendo resolver o negócio. E ele falou, tudo eu faço, esse perdão eu não peço. Ô, gente, se falaram comigo que alguém está enchendo meu saco, eu tenho que pedir perdão, eu ajoelho e peço com fé. Não é? Já te deram a receita. É só você continuar fazendo. Aí sai daqui, não tem a coragem de ir lá, fez tudo, não adiantou nada. O espírito está lá, está zanando ele, está com vício ainda. Vai entender? Tem que ter a aceitação das coisas. Fé ativa. Falam que a fé é o escudo da alma e a oração é a espada da alma. Mas não basta, né? Fé pura e isolada, o que é um escudo e uma espada que não estão embanhados, empunhados para a batalha? É apenas artigo de objeto de luxo que você bota na parede. Não é nada mais. Se a fé é o escudo da alma, você tem que empunhar ele para a guerra. Não adianta você, né, só ter a fé. Ah, eu sou uma pessoa de fé, minha fé, tal. Isso ajuda. A fé é o que vai te dar a proteção necessária, o respiro, é o que vai te magnetizar, né, para você estar apto para as batalhas que estão por vir. Mas às vezes você está lá com espada e escudo, mas está deitado na cama, você quer o quê? Que o espírito trupique, cai em cima e fura a barriga na espada? Não dá. Você tem que empunhar e tem que ir para frente. E que é o terceiro ponto. Dever cumprido é ação. É você pegar tudo isso e ainda agir. Ter boa intenção não basta não, gente. Boa intenção não acontece nada. Boa ideia também não. Se você não acompanhar isso de ação, para você falar que você fez o dever cumprido, não adianta nada. Essas coisas têm que andar junto, né? Porque o que acontece é que a gente é preguiçoso, né? Preguiçoso para fazer o bem, preguiçoso para sair de casa, para ajudar alguém, para ir lá numa pessoa que está necessitada. A gente é preguiçoso para comprar uma cesta básica, não que tem que comprar uma cesta básica, mas a gente é preguiçoso. Às vezes a gente tem dinheiro, mas tem preguiça de ir para comprar. Olha que absurdo. Isso acontece, né? Então, essas 3 coisas caminhando junto deixam a gente muito mais apto, né, aos obsessores não estarem ao nosso lado. Não é uma fórmula, isso não garante nada, mas se isso andar junto, né, a probabilidade de você não ser obsediado é muito grande. Oração espanta? Oi, perdão? Oração? Oração também fala. Oração é a fé, é o escudo da alma, oração tem uma outra coisa da alma. É importante quanto? É o que vai te dar energia, é o que vai te magnetizar. Tudo é magnetismo. Então, uma coisa legal sobre magnetismo, que tem a ver com oração. A oração te blinda para o bem, te energiza para o bem. Mas quando falam que tem um trabalho feito para uma pessoa, não tem muito isso? Ah, a pessoa fez um trabalho para o outro. O que acontece é puro magnetismo. Esses espíritos são excelentes magnetizadores. Então, por exemplo, traz para mim um sapo, traz para mim uma foto do fulano. Aquilo é tirado a energia, fluido, ectoplasma daquilo dali e é criado lá no mundo espiritual o paralelo de alguma arma que vai, algum aparelho que é criado para instalar lá na sua casa, né? Então, assim como a oração de um lado te protege para que isso não coisa, esse trabalho que é feito, ele é utilizado para quê? Para criar esse ferramental espiritual para ser aplicado em nós. Vermes, miasmas, aparelhos, são aparelhos mesmo que ficam implantados na sua casa, debaixo da sua cama, no mundo espiritual, obviamente, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Davi, vou só fazer uma brincadeira aqui. Tem um ditado que a gente costuma falar, negócio de boa intenção, e
de boa intenção, tá cheio. Exatamente. Então não adianta nada. Boa ideia. Tem gente que fala, nossa, eu não fiquei rico com essa ideia, mas não fez nada, né? Não saiu do sofá, não conseguiu nem botar em prática nada, não chamou ninguém para executar. Outra coisa, a gente fala de cesta básica, principalmente no momento, a cesta básica está também difícil. Então, você não precisa fazer uma cesta básica, dar uma cesta básica sozinho. 3, 4, 5 pessoas, cada um come um pouquinho. Dá um saco de arroz, dá um saco de fubá. Ajuda, entendeu? É um vizinho que pode estar necessitado, alguém bate na sua porta. A gente fala que Cristo vem na gente de formas que muito inusitado. Você não sabe, uma criança pode pedir alguma coisa. Você está na rua, você vê alguém lá e tal, e a pessoa está vendendo uma bala custa R$2. Custa R$50 na rua, pega uma bala e dá, isso não tem troco. É uma ajuda, entendeu? E morre de ninguém precisa ficar sabendo o que você deu. Boa. Eu acho que a gente tem que ter, a princípio, de partir para tomar as decisões. Tá? São pequenas coisas que podem facilitar a vida daqueles que estão perto da gente. Pode ir. Beleza. Finalizando aqui, pessoal. Coloquei várias frases, não precisa de ler, mas todas sintetizam na única coisa necessária realmente para essa obsessão estar distante, que é transformar quem a gente é. Só tem uma fórmula. Pode escolher qualquer frase, pode 3 frases, você pode fazer o que você quiser, mas no fim, se você não transformar quem você é, nada acontece. Qual que é o nosso erro? Davi, minha mãe transformou minha vida. Mentira. Ela não transformou sua vida. Tá bom, Davi. A casa de oração, o terreiro de Umbanda, a igreja tal transformou minha vida. Mentira. Também não transformou. Tá bom, Davi, mas Deus então transformou minha vida. Não, nem ele. Só tem uma pessoa capaz de transformar a sua vida. Você mesmo. Deus abre o cadeado do portão, mas rodar a maçaneta é com você. Não tem jeito não. Tem a historinha lá de Deus, dá a vara, não dá o peixe. É a mesma história. Ele não vai mudar a sua realidade. Ele vai tirar um pouco do fardo. Se você estiver carregando 10 pedras, ele tira 2. Mas é sua responsabilidade seguir com as 8. Não dá para a gente terceirizar. E esse é o grande problema. Transformar quem nós somos passa obrigatoriamente por nós como o único agente que pode transformar a nossa vida. Não dá para terceirizar nem para Deus. Isso é importante. Davi, outra coisa. Claro. Complementando o que você está falando. Nós somos, na realidade, o único obstáculo para nós mesmos. Perfeito. É isso que a gente está fazendo. Vencendo esses obstáculos para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima. Não depende de ninguém. A gente fala, às vezes, fala com as crianças, a pessoa fala assim, vou botar naquela escola, que aquela escola é boa. Não é a escola que é boa. É os alunos que são bons e que fazem o nome da escola. A escola não faz ninguém. Só quem faz as pessoas somos nós mesmos. Isso. Perfeito. Só nós somos capazes de nos transformarmos. E por fim, mas eles desistem, né? Perguntaram para o Espírito também, né? Em algum livro que eu não anotei também. Que queres que eles façam? Quando não tem o que fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável como o gato espreita o rato. O fato deles se distanciarem não quer dizer que você, dali para frente, não vai mais ser obsediado. É momentâneo. Isso tem que ser constante na sua vida, essa transformação. Não dá para você melhorar uma semana e ficar as 3 outras do mês fazendo merda, como diz os outros. Desculpa o termo, Sandra. Né? A gente tem que conseguir manter essa constância sempre. Manter o evangelho no lar, fazer o que precisa ser feito para a gente poder, pelo menos, distanciar eles. Então, esse foi o estudo que eu trouxe. Agradeço todo mundo. Davi, deixa eu só terminar. Claro. A gente costuma falar que o tempo é curto. Não é curto, não. Vamos entender o tempo como um presente que Deus nos dá. Quantas vezes a gente precisar, cada dia que você abre os olhos, gratidão pela oportunidade de você poder iniciar naquele dia a sua reforma. E a cada dia que você vai passando, você poder continuar com esse pensamento. Perfeito. Obrigado e boa noite, pessoal. Obrigado.
Obrigado.